Olá, meus amigos da página André Luiz, esse trabalho maravilhoso desenvolvido em prol desse espírito, que é o nosso repórter espiritual, que veio do mundo espiritual nos trazer informações importantes acerca da vida na erraticidade. Agradeço muito a proposta feita pelo Vinícius, né? Estou aqui com vocês, peço para que vocês possam também curtir, né, essa página, curtir esse vídeo, compartilhar se for importante para vocês, se esse vídeo significar na vida de vocês alguma coisa, a gente aprende também com as redes sociais, que quanto mais curtidas a gente dá, quanto mais likes, mais pessoas assistem. Então é importante que isso aconteça na página, né? Para que a obra de André Luiz consiga alcançar também mais pessoas, um número, né, bacana, e que a obra do Espiritismo também seja divulgada com louvor, né? Esse trabalho necessário que a doutrina espírita tem, para que a gente possa alcançar muitas pessoas Brasil afora, né? O Consolador prometido, esse Consolador prometido para os nossos corações precisa ser divulgado, ampliado, né? E essa página tem esse conteúdo, tem esse carinho, tem esse teor. Então, durante a minha explanação, vocês podem deixar perguntas, dizer de onde são, né? Fiquem à vontade para interagir, que eu estou olhando aqui os comentários, né? Rosana, boa noite. Minha amiga da Bahia, né? Pessoal que também estiver assistindo, se quiser se identificar, deixar alguma pergunta, fique à vontade, né? Porque a proposta dessa página é maravilhosa. Então, boa noite, Ana Bia. Boa noite, pessoal também que possa vir chegar aqui. Vamos se apresentando, vamos conversando, interagindo, né, para que a gente possa desenvolver, né, um bate-papo especial, bacana, né, e todo mundo saia satisfeito, né? Vocês podem observar que o Chico está aqui atrás desde ontem, né? O congresso que a gente fez na Rede Amigo Espírita. Quem sabe os bons espíritos nos influenciem para a gente fazer uma palestra bacana hoje. Contamos com vocês, com o apoio de vocês, para a gente conseguir fluir da melhor maneira possível. O trabalho de hoje, o tema de hoje, ele é muito interessante, porque um dos objetivos da doutrina espírita é nos apresentar a imortalidade da alma, né? Mostrar que somos espíritos que não morremos, espíritos imortais. E o trabalho desenvolvido por André Luiz é ampliar esse conhecimento, né? Muito se fala que André Luiz veio para atualizar Allan Kardec, e isso é uma concepção extremamente infantil. André Luiz não veio confirmar e nem atualizar Allan Kardec. André Luiz veio ampliar as percepções do âmbito espiritual, né? O Kardec não teve tanto tempo para, para trabalhar com a doutrina espírita e alcançar determinados objetivos com esse trabalho de desvendar o mundo espiritual, desvendar as colônias, desvendar as questões importantes acerca do mundo espiritual. Porque a grande ideia do Cristo é que céus e terras estejam interligados. Cada vez mais que nós possamos ter mais contato, mais interação com nossos guias espirituais, que nós possamos ter conhecimento do que acontece no mundo espiritual, para que nós possamos nos preparar de verdade para o desencarne, né? Sabendo, né, dessa importância, né, do que cultivamos aqui no plano terrestre, é o que levamos para o mundo espiritual através da lei de causa e efeito. Tudo na vida nada mais é do que uma lei de causa e efeito, de uma lei de Deus, onde ela não tem privilégios, é uma lei imutável.
E André Luiz vem nos trazer informações fundamentais acerca desse mundo espiritual. Jesus havia nos trazido informações que havia, sim, um plano espiritual na parábola do rico e do Lázaro, quando ele mostra no desencarne do rico e do mendigo que os dois estavam em polos diferentes no plano espiritual. Né? Vemos Lázaro nos seios de Abraão e vemos o rico em lugares de sofrimento. Né? Ali Jesus já dava um enfoque que existia alguma coisa além da vida. Né? Quantas vezes foi perguntado a Jesus como herdar a vida eterna? Foi perguntado pelo jovem rico, foi perguntado pelo estudioso da lei na parábola do bom samaritano, e muitas outras vezes Jesus foi perguntado sobre essa vida eterna, sobre o que havia, e ele fala do reino dos céus. Ele traz a questão do reino dos céus para que nós possamos entender que existe alguma coisa além da matéria. Ainda de forma incipiente, porque os nossos entendimentos ainda eram diminutos, pequenos, frágeis, para entender a tamanha concepção, a extraordinária complexidade do mundo espiritual. E Kardec, ele traz a doutrina espírita, traz a terceira revelação, codifica, nos apresenta sua obra, o seu Pentateuco, mais o livro Obras Póstumas, e André Luiz, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, vem trazer detalhes desse plano espiritual. Detalhes. Então, são esses detalhes que André Luiz vem trazer para a gente que nós precisamos ficar atentos. Né? O tema de hoje é a parábola do parábola do semeador, mas como a obra de André Luiz pode nos auxiliar para entender a profundidade dessa parábola do semeador. Então, primeiro a gente tem que ler a parábola, né? A gente vai fazer uma leitura na parábola e destacar alguns trechos da obra Nosso Lar que, de forma implícita, André Luiz está revelando entendimentos dela. Então, peço atenção, né? Vamos ler aqui a parábola para que a gente possa nortear esse estudo de hoje. Parábola do semeador, né? Estamos em Mateus capítulo 13, versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, queimada, e por não haver raiz, ressecou-se. Outra caiu sobre espinheiros, e os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre a terra boa e dava frutos. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. É uma parábola extraordinária, né? Isso mesmo, Rosana, parábola fantástica para ser contada para crianças, para as pessoas, porque Jesus contava parábolas para entrar no nosso universo, né? Porque demonstrava a humildade desse mestre, demonstrava esse carinho, demonstrava esse zelo que tem pela humanidade. Alguns estudiosos, né, americanos, chamam a parábola do semeador a parábola de diversos tipos de solos. Porque Jesus está nos apresentando 4 tipos de solos.
né? Quando nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, nós descobrimos que o solo nada mais é do que o nosso coração. E a semente, como Jesus diz, explicando a própria parábola no Evangelho, é a palavra de Deus. Então, o semeador é qualquer criatura que deseja semear a palavra de Deus. Existem semeadores e semeados. Ao mesmo tempo, em algumas circunstâncias da vida, você pode ser o semeador. Através da sua boca, do seu pensamento, da sua forma de se expressar, você é o semeador. Mas em alguns momentos, a palavra do outro, o sentimento do outro, a maneira de se expressar, pode ser o semeador, ser o semeado. Então, na vida, nós temos os dois lados. Somos semeadores e somos semeados. Então, precisamos da irrigação divina, precisamos da prudência de Deus, precisamos do sol para levantar, assim como as flores se erguem perante o sol, o ser humano se ergue toda manhã para fazer as suas atividades do dia a dia. Assim como nós, o Livro dos Espíritos diz que se nós quiséssemos entender Deus, nós deveríamos ler o livro da natureza. E a natureza é assim. Vem o sol, muitas folhas se giram e olham para ele. Olham, criam seus olhos, o seu pensamento inteligente, o seu princípio inteligente se direciona para Deus. E o sol, quem é o nosso sol? Além do nosso sol biológico, que é o sol que irradia suas vibrações de luz, temos um sol espiritual, que é Jesus. Jesus é o sol da humanidade. É o sol das nossas esperanças, é o sol que nos norteia, é o sol que nos avisa a hora de pôr e a hora de se retirar, né? Temos o pôr do sol, que nos dá uma manifestação divina de beleza suprema das palavras de Deus perante toda a humanidade. E os solos, como bem colocou a Rosana, é o nosso coração. É o nosso coração. E dentro desse coração já existe Deus. Dentro desse coração já existe um reino de Deus, que nós vamos descobrindo no processo de escavar, né, de esculpir essa criatura divina que existe dentro de nós. Então, a parábola do semeador nos conta 4 processos. No primeiro processo, a semente ficou pelo caminho. No primeiro processo, a semente ficou pelo caminho. No segundo processo, é uma gradação. É uma gradação que mostra a profundidade da palavra de Deus em nossos corações. Nós não estamos falando aqui dos aspectos intelectuais e cognitivos, de conhecer o livro dos Espíritos, de conhecer o Evangelho. Nós estamos falando de sentimentos. Então, no primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau e quarto degrau. O primeiro degrau, a semente ficou à beira do caminho, que são os seres indiferentes às leis de Deus. Eles olham, percebem, acham bonito, bacana, mas estão dispersos, distraídos e sem observar o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes mais focados nas questões biológicas do corpo físico e pouco atento ao que transcende aos 5 sentidos, que é comer, beber,
né? O cheiro, o tato, os sentidos que nós pegamos, que nós vemos, talvez muito arraigados no materialismo. Jesus está trazendo para nós um tipo de solo. Pessoas indiferentes, que olham a palavra de Deus e não a percebem. Ainda não têm um sentido para olhar essa palavra e se inspirar. Buscar outras condições de vida, além do corpo físico e das vantagens materiais da Terra. Então, essa é uma questão importante. A outra questão que André Luiz vem nos explicar, André Luiz vem desenvolver no livro Nosso Lar, é sobre o solo pedregoso. Né? É Mateus capítulo 5, capítulo 13, versículo 5, onde ele diz: outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Né? Ou seja, já nesse segundo nível, existe um nível de profundidade. A semente entrou na terra. Ela criou raízes, mas rapidamente foi queimada. Rapidamente. Porque as pedras não permitiram que ela se desenvolvesse. E André Luiz tem um trecho muito interessante no livro Nosso Lar para nos explicar esse trecho da parábola, que é: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Bonito isso, né? Ele coloca: quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? André Luiz está falando para a gente receptividade. A palavra de Deus é semeada o tempo inteiro na nossa vida. Todos os dias, a palavra de Deus passa por nós. Como na parábola dos talentos, Jesus disse: a cada um segundo a sua capacidade, cabe ao indivíduo preparar o seu campo íntimo, preparar esses campos interiores, esses solos interiores, abstratos, as nossas emoções, para sermos receptivos a essa semente. Receptivos. Então a semente vem, cai. Mas será que ela cai mesmo? Será que nós deixamos essa semente fazer o papel dela dentro dos nossos corações? Esse é o questionamento de André Luiz. E ele diz: acendei vossas luzes antes de entrar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Ou seja, André Luiz está falando: vamos trabalhar agora. Vamos preparar os nossos corações agora. Vamos ser proativos no campo da existência para receber a palavra de Deus, para que nós não possamos ser surpreendidos pelas circunstâncias da vida. Se nós formos pensar o Espiritismo ou qualquer outra concepção religiosa, filosófica, quantos de nós estaríamos hoje dentro da doutrina espírita ou dentro de qualquer outra religião se não fossem os sofrimentos que passamos? Se não fossem as dificuldades que enfrentamos? Muitos de nós, por algum motivo, perdemos um filho. Muitos de nós, por algum motivo, perdemos um ente querido, um pai, uma mãe. Muitos de nós podemos adquirir uma enfermidade, um câncer terminal.
Muitos de nós podemos ter um transtorno mental, uma depressão, uma síndrome do pânico, um distúrbio esquizofrênico, um surto psicótico, e precisaremos de um tratamento espiritual. Então, nós precisamos escolher, dentro dessa abordagem, o que queremos para a nossa vida. Se queremos, desde já, preparar os campos interiores, sermos receptivos à palavra de Deus, ou que a vida nos surpreenda. Quantos de nós, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, na causa das aflições, onde Kardec pontua, através da ajuda dos espíritos, ele pontua quantos de nós, no final da vida, olhamos para trás e dizemos, eu faria dessa forma diferente. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria determinadas coisas de forma diferente. Por quê? Porque nós vamos vivendo, deixando a vida passar, e chega algum momento que a vida nos surpreende. Mas se nós tivéssemos uma atitude proativa de já pensar sobre a vida, de já pensar sobre os nossos atos, de já pensar sobre os nossos comportamentos e a consequência disso, talvez nós frearíamos alguns sofrimentos desnecessários. Alguns sofrimentos que não precisaríamos passar, que não estava demarcado lá no mundo espiritual que nós passaríamos. Muitas aflições que nós criamos aqui na Terra, nesta encarnação. Tem uma história do Chico muito interessante que ele conta, né? E é muito bonita, que certa pessoa se aproximou deles querendo saber todas as encarnações, saber o passado dele, quem ele havia sido, se ele viveu na época de Jesus, se ele era um daqueles espíritas não, cristãos primitivos que estavam na época dos circos, né? E simplesmente Chico olha para a pessoa e diz, meu amigo, cuida dessa vida que já dá trabalho demais, né? Essa expressão do Chico é muito forte. E é verdade, essa vida já dá trabalho demais para a gente viver na curiosidade de quem fomos. Por exemplo, no livro Nosso Lar, na obra de André Luiz, temos a dona Laura, que acolhe André na sua casa, logo após a sua chegada no mundo espiritual, e ela relata, André Luiz, que ela só tem conhecimento das suas encarnações dos últimos 300 anos. Porque não seria suportável para a consciência dela ver o que ela foi e o que ela fez. E olha que na última encarnação ela havia sido vitoriosa. Ela havia vencido os seus objetivos que ela mesma planejou junto aos mentores espirituais. Então, o espírito que venceu uma encarnação não teve acesso aos últimos 300 anos, porque são memórias difíceis de suportar. O que será que ela fez? O que será que nós fizemos? Será que de fato é mesmo importante sabermos o que fizemos? Será que temos maturidade? Será que temos sustentação emocional para suportar isso? É uma reflexão importante. É uma reflexão que temos que fazer e dentro dessa curiosidade que nós estamos transformando o Espiritismo. O Espiritismo não é campo de curiosidades. O Espiritismo é campo de transformação interior. Muitos vivem se degladiando. Alguns fazem livros, teses. Kardec foi Chico, Chico foi Kardec, né?
Muitos perdem tempo das suas vidas produzindo algo que de fato seja útil para si mesmo. Perdem meses escrevendo livros, artigos, para buscarem provas que vão ser sempre inconclusivas, porque ninguém vai ter certeza de nada, só quando desencarnar. E se tiver acesso ao Chico, coisa que eu acho complicado para nós aqui ainda, perguntar para ele: você foi Kardec? Foi Chico? Né? Então, a gente tem que ter foco no processo evolutivo. Foco. Foco na transformação moral. Foco na leitura edificante. Foco nos nossos pensamentos, na nossa vida. Foco nos objetivos espirituais desta encarnação. Aí o Chico diz: essa vida já dá trabalho suficiente. Imagina as outras. Então, conselho do nosso querido Chico para que nós possamos focar a nossa existência no aqui e agora. Na semente, no coração, no solo, na importância de saber ser semeado e de semear. Uma outra frase da parábola é uma gradação, como eu falei, a princípio não criou raiz alguma, né? Ficou à beira do caminho, recapitulando. No segundo degrau, nós temos as pedras, o solo pedregoso, onde já há uma incipiente profundidade da semente no solo. Depois, agora temos o terceiro, onde cai entre os espinhos, crescem, ou seja, criou profundidade, porque para crescer a raiz foi no ponto certo, no ponto necessário, ela criou profundidade, a pessoa leu, compreendeu, está desperta, sabe qual a diferença do certo e do errado, mas os espinhos a sufocaram. Esse é o versículo 7 da parábola do capítulo 13. E o interessante é que espinhos, no grego, esse mesmo trecho usado por Jesus, pelos evangelistas, na verdade, Mateus aqui no caso, o mesmo trecho usado para espinhos é o mesmo trecho usado para coroa de espinhos. É a mesma palavra. Quando Jesus é levado a Herodes, coloca uma coroa de espinhos na sua cabeça, e essa coroa de espinhos é chamada pelo mesmo termo, a canca. A canca seriam esses espinhos, ou seja, é sufocar a verdade. Sufocar a verdade dentro de nós. Quando nós estávamos crucificando Cristo, nós estávamos colocando a coroa de espinhos e sufocando a verdade necessária para todos nós. Estávamos nos vendando para as verdades da vida, para as verdades que vêm de Deus. Então, esse ponto aqui é fundamental. É a terceira escada. É o terceiro momento, onde a semente encontrou profundidade, cresceu, mas nós sufocamos através dos espinhos. E André Luiz vai trazer para a gente também no livro Nosso Lar essa concepção. Ele diz: enfim, como flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolver os germes que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os.
criminosamente, no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Ou como mendigo infeliz, que, exausto pelo deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Página 19 do livro Nosso Lar, da edição que eu tenho aqui. Ou seja, o que André Luiz está dizendo? Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Porque todos nós nascemos com o reino de Deus dentro de nós. A questão 621 do Livro dos Espíritos nos ensina onde estão as leis de Deus na nossa consciência. Essa é a resposta. Nós já nascemos, desde simples e ignorantes, com o reino de Deus dentro de nós. O grande trabalho é desenvolver os germes divinos. É o trabalho de semeador das estruturas divinas que existem no solo da nossa alma, que existe na acústica do nosso espírito. Esse é o trabalho. Desenvolver, arar, cultivar. É um movimento progressivo. É um movimento que não acontece de hora para outra. É um movimento que simplesmente existe. E nós somos compelidos pela lei do progresso. Nós evoluímos de forma irresistível. Porque dentro do nosso coração, dentro do nosso solo, já reside o reino de Deus. Nem do Livro dos Espíritos nós precisávamos para saber isso. Para saber que a habitação de Deus não está em templos, está no coração. Perguntaram a Jesus sobre o reino dos céus. E ele disse, não está lá nem cá, está dentro de vós. Jesus está dizendo já que o reino de Deus está dentro de vós, dentro dos nossos corações. Deus já habita no coração de cada criatura na terra. Habita. Não precisávamos nem ser espíritas para saber isso. O que temos agora é uma profundidade. Será que estamos desenvolvendo? Será que estamos arando essas sementes? Germinando essas sementes no nosso coração? Na alma? André Luiz relata, sufocara-os criminosamente, no desejo incontido de bem-estar. Ou seja, a favor do bem-estar material, nós podemos contemplar o orgulho e o egoísmo, a favor das vantagens na terra, a favor das ilusões que nós vivemos, nesse curto espaço de tempo que vivemos na terra, que por um pouco, somos alguém com nome e sobrenome, por um pouco somos administradores, por um pouco somos servidores, por um pouco temos família, por um pouco temos bens materiais, mas e a construção do império imperecível dentro de nós? Onde fica dentro da nossa jornada? Esse é o questionamento de André Luiz. A favor do bem-estar, ele sufocou. Então, no exercício profissional, porque muitos de nós passamos grande parte das nossas vidas no nosso trabalho. No nosso trabalho, no nosso exercício profissional, será que nós estamos sufocando
os germes divinos no nosso trabalho? Muitas pessoas alegam que cometem erros, que prejudicam pessoas, que desviam dinheiro público para manter o bem-estar da sua família. Será que as pessoas serão capazes um dia de deixar de viver em iates, de ter os seus jatinhos, de ter a sua constituição financeira, os seus zeros à direita nas suas contas? Será que elas algum dia abdicarão disso para alimentar 740 milhões de bocas na África? 740 milhões de bocas famintas, pessoas com bicho de pé, pessoas que passam fome e que precisam amarrar suas camisas na barriga, quando tem camisa, para não sentir fome. E alguns têm muito, e outros não têm nada. E muitos colocam a culpa nisso, na lei de causa e efeito, de forma equivocada. Doutrinariamente equivocada. Porque no livro dos Espíritos está escrito: por que existe a desigualdade? É uma lei de Deus? Os Espíritos respondem: jamais. A grande desigualdade existe por conta do orgulho dos homens. Exatamente. Uns terão mais e outros terão menos por conta do mérito. A lei de Deus tem mérito. Nós não podemos esquecer disso. E a obra de André Luiz nos apresenta isso. Existe mérito. Quanto mais você busca, quanto mais você trabalha, quanto mais você progride, você alcança méritos e progresso espiritual. E material também. Porque você utiliza os bens que você tem a seu favor de forma produtiva ou não. E vemos a esposa, o esposo de Dona Laura, que trabalhou 18 anos no plano espiritual para adquirir um lar para receber a sua família que iria desencarnar. Ou seja, existe mérito. Ninguém aqui está tirando a questão do mérito, né? Que tudo tem que ser dividido igualmente, não é isso. Mas a pergunta é: existe a necessidade de pessoas passarem fome? Existe? Será que para adentrarmos em um mundo regenerado existe a necessidade de passarmos fome? Creio eu que não. Creio eu que não. Uma pesquisa recente de um banco suíço relatou que se nós dividíssemos todo o recurso da humanidade entre cada indivíduo na Terra, cada indivíduo teria 50 mil dólares, que significa quase 300 mil reais. Com certeza, como Kardec diz, ao longo do tempo, mesmo que se você dividisse de formas iguais, em partes iguais para cada um, uns iam ter mais e outros iam ter menos. Ok, tudo bem. Mas será que é necessário que alguém passe frio, que não tenha cobertor, que não tenha um local decente para dormir? Será que é necessário que algumas pessoas tenham lápis, cadeira, borracha, excelentes professores, e outras pessoas não tenham acesso a nada? Como vamos construir uma sociedade sem educar as nossas crianças? E Deus já nos oferece a psicologia, Deus já nos oferece os analistas sociais, não, os assistentes sociais. Quantos desses profissionais poderiam estar atuando no campo social,
Quantas escolas poderiam funcionar em tempo integral para proteger essa criança? Lá no Livro dos Espíritos está escrito, lá no Livro dos Espíritos, o forte deve defender o fraco. E quando a própria família não resolver o problema, a sociedade deve resolver. Porque somos todos endividados. Todos. Todos. Porque se fala em tudo, em problemas, em efeitos, em economia problemática, em dificuldades políticas, em estupros, em abortos. Mas ninguém fala em papel, borracha, lápis, caneta. Temos 500 mil encarcerados no Brasil. É uma faculdade de criminosos. E quem já trabalhou em ações sociais, eu trabalho no Centro Espírita, que é uma região mais vulnerável aqui na cidade de Juiz de Fora, o quanto que eles ficam felizes de ver as suas crianças num templo religioso, tendo acesso à educação, à saúde. Pode ser que eles estejam no caminho errado, mas eles querem que os seus filhos trilhem o caminho certo. Talvez sejam desajustados, talvez não consigam passar uma educação de qualidade porque também não receberam, é claro. Mas a prova consiste em não ter nada, mas ter lápis, borracha, papel, para poder ter. Então, quando eu roubo uma maleta de 50 milhões, então, quando eu fraudo uma licitação de respiradores, não é lei de causa e efeito. É sufocar a semente divina. Porque não me consta em nenhum lugar do Livro dos Espíritos, não consta, local algum, pode chamar, pode procurar, ou nas obras de Chico Xavier, que no plano espiritual nós planejamos roubar, matar, estuprar, cometer atitudes insanas. Não consta. Não consta. Por isso que Jesus disse: é necessário o escândalo. O escândalo é necessário. Mas ai de quem provocá-lo. Se a pessoa precisa passar por uma prova, por uma dificuldade, que a vida e a circunstância, como André Luiz disse, a surpreenda pela prova. E não a gente. Que as nossas mãos não possam, que as nossas mãos não façam parte de um jogo criminoso de tirar a esperança de pessoas. Isso também vale para a doutrina espírita. Ontem Alberto Almeida falava de forma clara aqui, para todos ouvirem, como é criminoso você enganar pais que perderam seus filhos através de cartas psicografadas de forma genérica. Quanto é criminoso utilizar a doutrina espírita para ser profissional, né? Para ser um médium profissional. Aí você pergunta para a pessoa: o que você faz? Sou médium. Mas você não tem trabalho? Não, só médium. Vivo da venda dos meus livros. Vivo da venda dos meus materiais. Mas Chico Xavier tinha um trabalho. Trabalhou desde o início até o fim, até precisar se aposentar. Chico Xavier, enquanto cidadão, foi votar, sendo carregado, exercendo o seu ofício de cidadão, nos trazendo como um verdadeiro médium deve se portar diante da sociedade. O quanto que nós não podemos industrializar o espiritismo, torná-lo uma fonte de comércio. Temos que ter cuidado para ter bom senso. No campo de sufocar os nossos espinhos,
Quantos de nós recebemos as verdades divinas, como o perdão, mas mesmo assim persistimos na tarefa de não perdoar? Por todos os lados, pessoas instigam umas às outras a não perdoar. Isso é imperdoável, algumas dizem, sendo que manda a lei divina perdoarmos 70 vezes 7. E perguntaram uma vez ao Chico: Chico, 70 vezes 7 é 490. Então, quando passar do 490, eu já posso não perdoar mais? Ele disse: meu amigo, para chegar até lá vai ser bem difícil. Será que alguém te feriu 490 vezes de forma diferente? 490, Jesus está nos dando uma ideia de infinito. Devemos perdoar as pessoas de forma infinita. Porque nem o Cristo na cruz, com a capacidade de se livrar daqueles pregos, com aquela coroa de espinhos, com a canca que sufoca a verdade, sendo humilhado pelas pessoas, ele que poderia ter se livrado daquela cruz, não lutou contra isso. Não quis dar espetáculo. Não quis ser maior do que ninguém. Respeitou o direito dos outros de o matarem. Porque o Cristo respeita o direito dos outros. Ele respeitou Judas, que o traiu. Ele respeitou Pedro, que o negou 3 vezes. Respeito faz parte da caridade. Está lá no Livro dos Espíritos a pergunta: o que é caridade segundo Jesus? E os Espíritos respondem: bondade, indulgência e perdão. E a indulgência com as imperfeições do outro foi o que o Cristo mais fez. Foi tentado, foi debochado, foi crucificado, foi desacreditado, e mesmo assim ele continuou, mesmo assim ele perseverou. No alto da cruz ele perdoa as pessoas. Como modelo e guia, precisamos observar os comportamentos do Cristo e não o comportamento dos homens. É uma tarefa difícil, porque durante a circunstância da raiva, da ofensa, da humilhação, queremos revidar. Paulo passa por isso, no livro Paulo Estevão. Paulo passa por isso. Quando ele retorna ao seu lar em Tarso para visitar o seu pai, ele descobre que a sua mãe havia morrido de desgosto, porque o seu filho se convertera àquela religião do carpinteiro de Nazaré, daquele lunático. A sua mãe morreu de desgosto. O seu pai vendeu tudo que tinha e foi para outra região, para não ter que conviver com o filho na mesma cidade, trabalhando como tecelão, operário, conforme as instruções de Pedro, talvez influenciado por Jesus. E Paulo, quando se despede do seu pai, depois de ser humilhado por ele, quando ele está saindo pela porta, um dos escravos do seu pai o abordam com um saco de dinheiro. A vontade de Paulo, relata Emmanuel, era de pegar aquele dinheiro e devolver para o pai e dizer as mais absurdas, os mais absurdos desejos inferiores, de revidar.
Mas naquele momento ele faz uma parada de pensamento, naquele momento ele relembra do Cristo e se recorda de não vingar. Mas ele sente vontade, ele sente o desejo, ele se permite passar pelo processo, ele se permite ser vulnerável diante das circunstâncias. Porque o espinho sufoca e vai sufocar. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ostentação vai sufocar. E a gente vai passar por isso. A maneira como vamos passar é o que vai dizer de nós. É o que vai dizer de nós. E André Luiz, ele expõe isso. Queremos o nosso bem-estar? Queremos seguir homens? Conforme relata André Luiz? Ou queremos seguir Deus? Nas escolhas que fazemos na nossa vida. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas eu vou ser jurado de morte se eu não fizer o que as pessoas querem. É a vida, né? Mas eu vou perder o meu salário abastado se eu disser o certo no meu ambiente de trabalho. O que vão fazer de mim? Estamos pensando de forma temporária como seres que vivem na Terra ou estamos pensando como espíritos imortais? Se temos a possibilidade de defender o certo, por que nos calarmos? Se chamados, convocados a defender o certo, temos que escolher entre o bem-estar, entre as facilidades da vida, ou escolher a porta estreita que o Cristo nos ensina. E não é muito fácil. É uma decisão difícil. Decidir pelas facilidades, pela tranquilidade de dormir no ambiente abastado financeiramente, ou passar pela porta estreita do suor, onde o perdão vira vitória, onde a bondade vira vitória, onde não vingar-se se torna uma vitória, onde olhar para o outro de forma mais empática também se torna uma vitória. São vitórias espirituais. Por isso que Emmanuel chama Paulo de o campeão do Evangelho. Campeão do Evangelho. Porque a vitória dele era espiritual. Era o campeão do espírito, não era o campeão da carne. É o que dizem para André Luiz. André, as pessoas têm duas escolhas: amealhar, gastar o seu tempo na terra para juntar preciosidades no campo material, ou amealhar virtudes definitivas para o nosso espírito imortal. Virtudes imperecíveis que não se perdem. Que não se perdem. Aprender a perdoar não se perde. Aprender a amar não se perde. Aprender a respeitar a opinião do outro não se perde. Não ser intolerante não se perde. Agora, contas recheadas se perdem. Ficam na terra. Então, é uma reflexão do sufocar. E para a gente fechar, para a gente levantar o astral da palestra, das possibilidades divinas, né? Que é a parte final, caiu em terra boa e produziu fruto, uma em 100, outra em 60 e outra em 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Aí, André Luiz relata: logo após a sua vinda, pediu ao Ministério do Esclarecimento a obtenção de suas notas
que examinei atentamente. Isso é Clarencio, ministro Clarencio dizendo a André Luiz. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios, absolutamente por troca. Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troca, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até hoje veementes apelos ao seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que o bem proporcionou aos indiferentes advogados do seu futuro, né? É o que Chico diz: o bem que nós fazemos é o nosso advogado em qualquer parte que nós possamos fazer. Ir, morar, habitar. Todos encarnados possuem dentro de si essa dualidade. Existem momentos de egoísmo, de orgulho, de ódio, de raiva, de intolerância, e existem momentos bons. Toda pessoa possui esses dois lados, as virtudes que já alcançou e as imperfeições que ainda existem. Se a gente olha para a vida de Paulo, ele era um intolerante religioso. Se a gente olha para a vida de André Luiz, era como ressalta aqui no receituário espiritual de Clarencio, imprevidente, inúmeros abusos, irreflexões, mas nos 15 anos de sua clínica proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. E alguma vez na vida, alguém vai fazer algum bem. Nós não somos apenas maus. Nós não somos apenas indiferentes. Todos nós já temos, nem que seja 30% de uma terra boa dentro de nós. Todos de nós já estamos avançando e progredindo. Até aquelas pessoas que nós jamais imaginamos que vão evoluir, elas vão evoluir. Porque a lei de progresso é incessante. Assim como os mundos se desenvolvem e saltam de forma evolutiva, né? Cada mundo tem um salto evolutivo. Por exemplo, estamos em transição planetária, passando de um mundo de provas e expiações para mundos regenerados. Nós também damos saltos evolutivos e são incessantes. São correntezas incessantes. O espírito pode estacionar, mas as circunstâncias da vida o fazem com que ele se mexa. As dificuldades aparecem, as dificuldades surgem, mas nós não podemos esquecer que todos nós temos um lado bom, que todos nós já temos vitórias, que todos nós já temos virtudes, que todos nós já temos dentro do coração rastros desse reino de Deus que habita dentro de nós. Não esqueçamos de Paulo, que tinha sua noiva Abigail, que conseguia nesse relacionamento diário abastecer o seu coração de amor, que tinha excelentes relações com Zacarias na estrada de Jope, que era uma pessoa capaz de amar a outra, mas ao mesmo tempo era capaz de ser intolerante. Nós somos assim. O nosso solo atual é assim. Vivemos entre amor e desamor. Vivemos entre a paz e a guerra. E à medida que nós permitimos que o nosso coração receba a semente de Deus
E à medida que nós possamos permitir que essa semente se esparja no nosso solo, que esses germes se desenvolvam, nós alcançamos um salto espiritual. E aprendemos com Paulo, porque Paulo diz, para a gente fechar, não sou eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Nós podemos dizer, somos nós é quem vivemos, mas o Cristo está dentro de nós. E nós vamos procurá-lo até encontrar. Assim como o tesouro perdido, vamos procurar até encontrar. E um dia, como Paulo, seremos campeões do Evangelho. Um dia, como Paulo, seremos campeões espirituais. Sairemos felizes. Chegaremos em mundos superiores. Seremos seres desmaterializados, espíritos puros, com capacidade de amar, de respeitar, perdoar e conviver com os outros. Como Paulo diz na questão 1019 do Livro dos Espíritos, nós, a humanidade inteira, girará em torno de Deus, em prol da fraternidade. Todos juntos, sem religião. E a religião se tornará o bem que nós fazemos ao outro. Que Deus abençoe a todos. Obrigado aqui pelos comentários, obrigado pela oportunidade que o Vinícius me concedeu de estar aqui com vocês, de falar um pouco de André Luiz, de falar um pouco das parábolas. Obrigado pela paciência. Que Deus ilumine o coração de cada um de vocês. E não se esqueçam, todos nós podemos vencer. Todos nós podemos conquistar. Só depende de cada um de nós. Obrigado, um beijo a todos. Obrigado, Vinícius, pela oportunidade. Depois a gente conversa com mais calma e bola para frente. Aproveitam, curtam a página André Luiz e vamos divulgar esse conteúdo espírita para todas as partes. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todo mundo.